E se eu te dissesse que o poder do Saitama não veio do seu treinamento intensivo, ou até mais, que ele tem sim fraquezas? Eu não ouvi o que eu ouvi? Você não acredita? Então, vem com o pai que eu vou te contar tudo. Bora pro vídeo. Fala galera, Giovanni aqui e você está no Cinema no Sofá. Galera, vamos lá. Desde pequeno, o Saitama ele já mostrava ter uma coragem ali muito acima da média, né? Isso mesmo sem ele ter nenhum tipo de poder especial, nada. Um exemplo disso que eu tô falando pra vocês é quando ele tinha só 12 anos. Teve um capítulo lá do mangá que a gente vê um momento em que tem um monstro que invade a escola e rouba o seu dinheiro. Num cenário desse, a gente imagina que qualquer criança teria desistido. Criança, adulto, não interessa, né? Me rendo. Mas não o Saitama. Ele não. Ele ficou tão revoltado que ele foi pra cima do monstro. É claro que ele não teve muita chance, né? Principalmente naquela época, ele acabou sendo derrotado, sem dó e nem piedade, mas é nessa derrota, é naquela derrota que nasceu algo muito maior. Foi ali que o Saitama despertou o desejo de ser mais. Já falaram pra vocês que é na derrota que a gente cresce? Com o Saitama não é diferente. Anos depois, já com 22 anos, a vida dele não estava nada fácil, porque ele estava desempregado, sem rumo, sem esperança, vivendo em uma rotina sem graça. Parecia até que os sonhos dele da infância tinham ficado no passado, até que um encontro inesperado muda tudo isso. Enquanto ele caminhava na rua, o Saitama se deparou com um monstro caranguejo. Só que ele já estava tão de saco cheio da vida que simplesmente ele aceitou a ideia de morrer ele mesmo. Ele falou, meu, foda-se, me mata logo. Nada mais fazia sentido para ele. Mas é aqui que vem o ponto da virada. Quando o monstro ameaça a vida de um garotinho que estava lá, o Saitama ele não consegue ficar parado. Aí a coragem que estava escondida dentro dele voltou com tudo. Ele enfrentou o monstro e mesmo sem poder nenhum, ele conseguiu derrotá-lo. E aqui, galera, esse detalhe é muito importante, é fundamental. Porque o garoto que ele salvou não era qualquer criança. Sem o Saitama saber, ele tinha acabado de salvar o neto de um multimilionário famoso, que depois de ter o neto sido salvo, né, por um herói misterioso, ele resolveu, então, criar a associação de heróis para profissionalizar qualquer um que quisesse usar suas habilidades para ajudar as pessoas. Ou seja, sem Saitama não teria associação. Sem associação, irmão. E esse ato aqui reacendeu dentro dele, do Saitama, o sonho de ser um herói de verdade. Essa era a sua motivação agora, salvar as pessoas, porque desde pequeno ele sonhava com isso. E depois dessa luta ele decidiu levar esse sonho totalmente a sério. E foi aí que veio o famoso treino. Sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos, 10 quilômetros de corrida todos os dias, durante 3 anos, sem ar-condicionado no verão e comendo apenas o básico. E esse esforço aqui dele teve um preço, porque o Saitama ele disse que o seu treino foi tão intenso que depois de 1 ano seu cabelo começou a cair, ficar calvo, irmão, que nem você e eu aqui. E aí quando se passaram 3 anos ele já estava totalmente careca, não tinha jeito, nem implante, resolveu o caso dele. Só que também teve uma recompensa, porque depois de todos esses anos, já com 25 anos, o Saitama atingiu um nível absurdo de poder. Cara, né, que é o herói que a gente conhece hoje, inclusive, super monstro, né? Só que aqui que fica o questionamento. Como com um treino tão simples, tão normal, vamos dizer assim, pode deixar um cara tão forte que nem o Saitama? É aqui que a gente vai entender. E para entender isso, a gente vai analisar as teorias sobre seus poderes. Galera, várias teorias tentam explicar de onde vem essa força do Saitama, já que o anime e também o mangá nunca deram uma resposta ali definitiva, pelo menos eu não vi. Se vocês sabem, deixa aqui nos comentários. Mas no capítulo 88, o Dr. Genos ele afirma que por pura força de vontade e determinação, ou apenas sorte, o Saitama ele, de alguma forma conseguiu quebrar o seu limitador, permitindo ele basicamente ter poder infinito. Entre as várias teorias que tem, né, existe uma outra também que faz mais sentido entre os fãs, pelo menos até agora. No universo do Saitama, One Punch Man, né, alguns personagens têm os seus poderes vindos de suas maiores obsessões. Então, quando alguém é extremamente obcecado por algo, acaba se transformando nisso. E um exemplo disso aqui é o próprio Garou, que ele era obcecado ali por monstros e acabou que ele se tornou um, né? Ou até mesmo o Homem Caranguejo, que era viciado em carne de caranguejo e acabou se transformando em um. E o Saitama era obcecado pela ideia de se tornar um herói capaz de derrotar qualquer vilão com apenas um único soco. Então, o treino físico ele foi importante, mas o que moldou o verdadeiro poder do Saitama foi o seu desejo inabalável. Me lembra até o Cristiano Ronaldo, né? Tem que ser o melhor. Eu sou o melhor. O Saitama, certeza que ele ligou pro Cristiano Ronaldo, pegou as dicas e virou esse monstro que ele virou, convenhamos. O reconhecimento, galera,
esse tópico aqui ele é um tanto quanto engraçado, porque mesmo ele derrotando o Saitama, né, todos os monstros mais perigosos que tem, quase ninguém sabe quem ele é, ninguém. O crédito, na verdade, ele sempre vai para outros heróis. E a gente tem como exemplo aqui o primeiro episódio da segunda temporada do anime, né, que a gente descobre que foi o Saitama que salvou o King da morte, quando ele foi atacado pelo monstro que fez aquela cicatriz no rosto dele, vocês lembram? E o King, assim, de longe, é o cara que mais tira vantagem com o Saitama nesse ponto, né, de tirar o crédito. Foi aí, inclusive, que o Genos ele percebeu que o seu mestre ele não era um herói registrado. E, ironicamente, a própria associação, que nasceu por causa dele, nunca teve seu nome na lista. Eu acho que é porque ele é careca, irmão. Tem gente que tem preconceito com careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. O Saitama, então, ele registrou, né, ele se registrou e começou no rank 388 na classe C, a mais baixa que tem. Até que teve um dia que um meteoro, nível ameaça de Deus, estava em rota de colisão com a cidade Z. A associação, desesperada, enviou vários heróis, inclusive alguns de classe S, como o Genos e o Bang, para tentar derrubar esse meteoro, né, destruir. E o Genos ele tentou um ataque massivo de energia, que não foi suficiente, e quando parecia que a cidade seria completamente aniquilada, aparece o homem, né? O homem do soco. Com aquela pose, um soco só resolveu o problema. Transformou o meteoro em milhares de pequenos fragmentos, e nesse momento Saitama ele vai para o ranking 5, mas ainda na classe C. Isso porque os destroços do meteoro deu danos na cidade, caiu lá, destruindo edifício, casa, e aí a galera não gostou e culparam o carecão por causa disso. O Saitama ele subiu para a classe B só depois daquela luta contra o Rei do Mar Profundo, lembra? Um monstro nível demônio que derrotou alguns heróis lá da classe S? Pois é, o Saitama ele chegou, acabou com ele com um soco, só que para proteger a moral dos outros heróis, ele fingiu que esse golpe que ele deu foi um golpe final, sabe? No inimigo que já estava enfraquecido. Então isso manchou a sua reputação, mas garantiu que o público continuasse acreditando nos heróis, né? Entende? Porque como parte dos heróis lá tinha sido derrotado por esse monstro na frente de uma galera inteira, ele ficou com medo, com receio das pessoas não acreditarem mais nos heróis. Então ele fez o que ele tinha que fazer, mas ele deu todo o crédito para os outros. Além de ser um cara porradeiro, o Saitama é um puta cara de caráter, não é? Você faria isso? Eu já não sei, hein? Mas vamos lá. A atitude dele fez ele chegar no primeiro lugar da classe C, né? Só que as regras aqui, elas exigiam que ele realizasse várias atividades por semana. E aí, cara, para ter menos obrigações, você conhece o Saitama, ele é preguiçoso também, ele pediu para ir à classe B virando o rank 101, porque aí ele não precisaria fazer essas atividades. A promoção, então, não foi por reconhecimento, né, de poder, e sim por escolha dele mesmo. E mais recentemente, na webcomic, depois da luta contra o Garou, ele finalmente chegou à classe A, que é onde ele está atualmente. Ou será que não? Vamos para a parte que pode-se dizer polêmica do vídeo. Fraquezas do Saitama. Galera, vamos lá, vamos tentar pensar um pouquinho aqui. Se a gente for olhar só pela força física dele e também da resistência, talvez a gente realmente não vai encontrar fraqueza nenhuma, eu acho que nem tenha mesmo, pelo menos nenhuma conhecida. Mas se a gente analisar de um jeito um pouco diferente, dá pra dizer que o ponto fraco dele talvez seja mais o emocional e psicológico. Porque pensa um pouco, já que ter uma força absurda que ele tem, deixou ele meio entediado e até meio apático, sabe? Porque agora a maior motivação do Saitama é encontrar um oponente à altura. Mas, ao mesmo tempo, é justamente isso que gera frustração nele. E até um certo tédio existencial, se você for ver. Ele quer sentir a emoção de uma luta de verdade, algo que desafie ele. Mesmo sendo o herói mais forte do mundo, o Saitama ainda sofre com problemas do dia a dia também. Por exemplo, tem um aqui que é quase que a maior fraqueza dele. Mosquito, irmão. Dor de dente, não ter dinheiro pro supermercado, em dia de promoção, né? Ou até levar uma derrota no videogame lá pro King, porque eu vou falar pra vocês. Eu acho que essa derrota de videogame todo mundo tem. Quem já jogou um fifão aí online e tava tomando um pau? Irmão, não tem como, a gente também não aguenta. Eu fico careca de jogar FIFA também, aí eu posso me comparar ao Saitama, né? Mas assim, também tem um outro ponto, que foi mostrado numa luta dele contra o Garou. O Saitama ele não tem conhecimento de artes marciais ou as técnicas propriamente falando de combate. Ele usa apenas a força bruta, mas a sua velocidade e reflexos são tão sobre-humanos que essa fraqueza nunca foi realmente explorada de forma eficaz por nenhum inimigo e, de verdade, eu acho que não vai fazer diferença nenhuma. A não ser que fosse, por exemplo, outro Saitama no mesmo nível dele, o bichão igualzinho ele, e o cara soubesse utilizar alguma técnica. Mas no geral, irmão, o Saitama ele realmente mostra pra gente que o poder do braço é diferenciado.
Pois é, galera, com tudo que a gente conhece sobre o Saitama, você acha que alguém seria capaz de conseguir derrotar ele? Deixa aqui nos comentários e fala o porquê. Não, esse personagem conseguiria por causa disso, que eu vou fazer questão de ler tudo aqui e trocar uma ideia com vocês. E se você ficou comigo até agora, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele likezão que ajuda muito o nosso trabalho, ativar o sininho porque tem muita coisa vindo por aí e o Cinema no Sofá sempre vai estar aqui para te deixar todas essas informações e muito mais. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima, fui!